Olá, olá, muito boa noite a todos e a todas. Eu sou Miguel Brambila, estou aqui com vocês mais uma vez pela página de Sabe Caxias, neste painel importante que nós estamos promovendo a partir de hoje sobre ecologia, meio ambiente, para onde vai o mundo. A música é da banda Os Replicantes, de 1985, de autoria do Carlos Gervasi, que já trazia esta preocupação. E nós, cada dia mais, estamos também preocupados com isto. Este painel terá a presença de Samadhi Haque, que é ativista política ao vivo de Adelaide, na Austrália, do Partido para a Justiça dos Animais, Animal Justice Party, e também a Vera Damian, que é também ecologista e é editora do jornal Bem-Estar. Eu sou Miguel Brambila, aqui do Sabe Caxias. É um prazer estar em sua companhia. Nós agradecemos também, né, a audiência do pessoal que vai passar por aí, lembrando que este programa ficará registrado. Vou chamar minhas amigas aqui para a tela, não é? E aí estão elas. Para a Samadhi, bom dia, né? Porque ela está acordando já há algum tempo, mas já tomou um super café, que eu sei. Bom dia, Samadhi, tudo bem? Demora para chegar no outro lado do mundo a mensagem. Acho que ela... Eu acho que ela travou na live. Bom, boa noite, Vera, tudo bom? Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com você. Que legal. Eu vou retirar a Samadhi, vou colocá-la de novo, porque eu acho que a imagem dela está congelada, e nós vamos falar sobre esta questão toda, né? Que é meio ambiente, né? Estava tudo bem até começarmos a live. Começamos, ela travou aqui, mas enfim. Vera, eu vou contextualizar aqui a nossa realidade toda. A Samadhi já vai entrar novamente. Nós temos aqui os grandes problemas ambientais a nível mundial que devem ser resolvidos até 2030. Entre eles, né, alguns deles, segundo a ONU, não é? A adaptação e mitigação às mudanças climáticas, a proteção dos oceanos, os problemas de poluição e seu impacto na saúde, a transição energética e as energias renováveis. Né? Ainda temos outras questões aqui, o modelo alimentar sustentável, proteção da biodiversidade, o desenvolvimento urbano e a mobilidade sustentável. São muitos os pontos e muitos os problemas que nós temos que resolver. Como você está vendo esta realidade toda do nosso planeta, Vera? Eu até estava procurando aí um material sobre a Agenda 21, né? Agenda 21, Uhum. Agenda 21 Eu vou foi te uma botar em solo na tela aqui. Pode mostrar. a Agenda 21 foi uma agenda que começou a ser construída na ECO 92, começou a ser construída enquanto um documento na ECO 92, e ela foi publicada ali na virada do século, né, como uma agenda para o mundo neste novo século. Todos esses problemas que você acabou de elencar aí estavam contemplados dentro dessa Agenda 21, inclusive com todas as estratégias previstas já para que as crianças que isso chegasse na educação das novas gerações, ou seja, das crianças, né? Mas, infelizmente, o que a gente viu foi uma questão desandada, assim, então, e a gente não viu mudança. Eu tenho uma posição, assim, né? É uma pena que a Samadhi não está aqui com a gente, mas a gente vai aguardar ela chegar também. Mas a minha posição em relação a essa pandemia é que ela pode, apesar assim, de todo o transtorno, de todo o incômodo, de toda a desgraceira que ela está trazendo, ela é uma grande oportunidade para a humanidade fazer uma virada nessa forma de viver que é absolutamente insustentável, absolutamente. Boa noite, Samadhi. Olá, estão me ouvindo agora? Sim, sim.
Então, eu estava comentando que só para te realinhar, que a gente teve a Agenda 21, né, que foi a agenda que foi publicada para esse novo século, e que era para ter sido implementada pelas diferentes nações do mundo e que não foi implementada. E que eu tenho um posicionamento sobre esse vírus, que apesar de toda a tristeza e todo o transtorno que ele está causando, ele representa uma grande oportunidade para a humanidade fazer uma virada nessa forma de viver absolutamente insustentável que a gente vem levando nos últimos 200 anos, desde o início da Revolução Industrial, mais especificamente, né? E então é isso, assim, como eu vejo que a gente agora está tendo uma grande oportunidade e que a gente, se não agarrar e abraçar essa oportunidade como uma forma de repensar o jeito de viver e o jeito de se relacionar com os outros seres humanos e com os animais, com as plantas e até com os próprios minerais, a gente certamente não vai ter outra oportunidade de poder revisar isso tudo, não na condição de um planeta possível, sabe? É verdade. Samadi. Sim. Você quer que eu fale um pouquinho sobre o assunto? Isso, para introduzir. Uma introdução. Bom, a introdução é: nosso planeta está muito mais destruído do que as pessoas têm a noção de que estão. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem a internet que está fazendo com que a informação chegue a gente sem os filtros, sem as pessoas que estavam tentando barrar essa informação há muitas décadas da gente. Mas, infelizmente, agora já chegamos num estado que, se a gente não fizer algo imediatamente e drástico, a gente não vai ter um futuro passando de 2050. É muito mais grave. Eu tenho vários dados aqui que a gente pode entrar neles rapidinho, só para dar uma ideia de qual a dificuldade, de qual os maiores problemas, mas a única coisa que eu quero dizer é que a informação que a gente estava tendo até hoje não é a realidade. Os maiores causadores dos problemas do planeta não são exatamente o que estão sendo divulgados. E o motivo é sempre o mesmo, né? O motivo é sempre dinheiro e poder. Sempre. Que impede essas informações de chegarem aos nossos ouvidos. Mas, graças a Deus, agora está chegando, não só na forma de social media, internet, documentários maravilhosos. A gente tem que agradecer ao Netflix demais, porque a informação que chega por eles sem ser filtrado pelas grandes corporações é fantástico também. Legal. Não se preocupem com o tempo, porque nós temos aqui, de acordo com a necessidade, a importância de colocarmos o conteúdo corretamente. E os dados são importantes também, ambas são especialistas nesse assunto, não é? Eu fico aqui mais feliz com isso, com esta segurança, não é? Nós citamos aqui alguns problemas anteriormente também, né? E aí até podemos ir por partes. Mas, Vera e Samadi, vocês duas têm essa atividade já há algum tempo. A questão está posta. Colocaste aí a possibilidade, né, de um certo recuo de acordo com a necessidade desta pandemia, Vera. Enfim, mas se vê aí grandes entraves na consciência das pessoas ainda, eu tenho visto, ou não? Não, absolutamente. O que eu percebo é que, para as pessoas que já tinham algum nível de consciência, essa consciência ampliou, essa consciência aumentou e as pessoas estão tomando providências mais assim aprofundadas. Vou dar alguns exemplos, né? Eu assim, sempre que eu falo na questão ambiental,
eu sempre defendo a consciência ambiental a partir da noção da pegada, né? A pegada de cada um, ou a mochila ambiental de cada um, se a gente preferir, olhar dessa forma, né? Mas o que significa a mochila ambiental ou a pegada ambiental? O tipo de impacto que tu gera no planeta. Então, o que eu estou vendo? Das pessoas que eu tenho visto ampliar a consciência, eu tenho visto muitos questionamentos do tipo: meu Deus, eu não estou me dando conta de quanta coisa eu tenho, o que eu vou fazer com tudo isso? E estão dando um jeito de reciclar, de passar adiante para pessoas que realmente necessitem, né? E eu tenho visto muitas trocas, eu tenho visto muitas doações, eu tenho visto um movimento muito, muito bacana nesse sentido. Mas para as outras pessoas que seguem nessa linha de viver pirata, né? Pirata no sentido de ficam correndo atrás do ouro, né? Do ouro e poder, como falou a Samadhi, né? Isso parece não ter feito muita diferença, tá? Isso é muito grave, porque geralmente essas são as pessoas que, de alguma maneira, conduzem a economia e conduzem o tipo de pilhagem do planeta, né? Eu falei no outro programa também um dado que eu considero bem interessante, que foi o seguinte: em 2019, o dia de sobrecarga na Terra, o dia oficial de sobrecarga na Terra, foi em 29 de julho, 3 dias antes do que o ano anterior, né? E era absolutamente um recorde, né? Ou seja, em julho, ali um pouquinho depois da metade do ano, nós já tínhamos pilhado todas as riquezas minerais e naturais do planeta, que deveriam de ser, vamos dizer, pilhadas, né? Ou extraídas ao longo de um ano inteiro, e em 29 de julho nós já tínhamos feito isso em 2019. Em 2020, em função do impacto da pandemia, essa data foi para agosto, ela foi para 22 de agosto, né? Então, deu uma esperança, né, de que assim uma pequena baixada de ritmo pudesse criar uma regeneração no planeta todo, né? Mas a minha síntese disso ela é essa. Não vou dizer que não esteja caindo a ficha também para outras pessoas, porque também está iniciando um movimento mais forte em alguns meios empresariais, o que significa algo muito interessante, porque são as empresas que vão determinar assim, esse ritmo, né? Mas, de maneira geral, quem era pirata legítimo segue sendo pirata legítimo, né? Levando o planeta para catacumbas do inferno, e quem já tinha um nível de consciência teve a oportunidade de aprofundar a sua consciência e a sua ação, né? Sim. Samadhi? Yeah. Então, eu acho que é importante a gente ir um passo atrás e explicar para as pessoas qual é o problema com o meio ambiente. Eu acho que tem muita gente falando de ecologia, falando de meio ambiente, mas não tem muita gente explicando quais são realmente os problemas com o meio ambiente. E dá para a gente resumir dizendo: o problema são as emissões de gases, né, que todo mundo está falando. É o problema da água, que está sendo ou poluída ou extinta em alguns dos lugares. Eu estou num lugar que é praticamente um deserto, né? Então a gente sabe que isso é um problema sério. Tem o problema da terra, que está sendo completamente devastada, né? Tem o problema da poluição em geral, não só dentro da água. Tem o problema do ecossistema dos animais, certo? Então, são 5 problemas que são os graves. A maioria das pessoas estão falando muito sobre das emissões de gases e da poluição. São os dois que
principalmente no Brasil, são os que falam mais. Aqui também falam muito sobre a água, claro, porque a gente tem problema de deficiência de água, certo? Então, eu queria só falar dessas dos 5 problemas do meio ambiente, qual é o maior causador do problema em cada um desses. Do gás, da emissão de gás. O maior emitor de gás do planeta, dos gases que são ruins para o meio ambiente, certo? Que seria o gás carbônico e o metanol, né? Esses dois gases maiores não são os carros e as fábricas, é a pecuária, tá? Então, a pecuária é 18% da emissão de gás carbônico do planeta. A indústria de transporte e a indústria os fabricantes juntos, todos os carros do planeta juntos e todas as fábricas juntos não dão 12%, tá? Então, é assim, ninguém fala sobre isso, por quê? Porque a pecuária tem o maior lucro na política do mundo. Os maiores doadores de dinheiro para eleições de qualquer político em qualquer país do planeta é a pecuária. E eles matam os ativistas. Tiveram mais de 1.000 ativistas brasileiros só que já morreram tentando falar sobre isso. Então, assim, é um risco de vida que todos nós vivemos quando a gente tenta falar sobre isso. Que, aliás, é uma das coisas que a minha família me fala sempre. Toma cuidado, porque é realmente um problema sério. Isso é só um dos pontos, tem 5, certo? Na água, vamos falar de água. A água é um problema muito sério. Nosso planeta chama planeta Terra, mas deveria chamar planeta Água, né? Nós todos sabemos que o planeta é só água. 60% do consumo de água do planeta vai para a pecuária, tá? Só para pecuária. Eu não estou falando nem de galinha, eu estou falando só de gado. Uma indústria, 60%. E a pecuária, quais são os produtos que saem da pecuária? É a carne vermelha, é o leite, laticínio, qualquer derivado de laticínio e o couro. Então, são esses 3 produtos, só 3 produtos que estão dominando a destruição da água do planeta. Dava para dar água para o planeta sem ter... A gente não teria problema de água se não tivesse a pecuária. Vamos botar só falando isso. Então, só para você ter uma ideia de dados, são 2.500 galões de água para 1 quilo de bife, tá? Aí, quando você adiciona as outras indústrias, por exemplo, são 500 galões de água para produzir meio quilo de ovo, tá? São 1.000 galões de água para produzir 1 litro de leite só. Quantos litros de leite a gente consome por semana? Né? A gente não, porque eu não consumo. Realmente é um absurdo. Aí, se a gente for falar de devastação da terra, né? Que isso é um assunto que é bem importante para a gente falar, porque a Amazônia está incluída nela, né? A gente sabe que 91% da Amazônia já foi embora por causa da pecuária. E a pecuária é a causa número 1 da extinção de animais, poluição de água e destruição de todas as áreas do planeta, tá? É o número 1. E já ocuparam 1/3 de todo o terreno terrestre. 1/3. Ou seja, imagina quanta gente que poderia ter a própria terra, quanta gente que poderia ter a própria casinha, a própria fazenda. 1/3 da parte inteira. É absurdo. Poluição, né? Vamos falar só de poluição. A poluição é um caso que, para mim, é uma das mais importantes, é uma das partes do meu ativismo que é a mais importante. Por quê? Porque você fala de poluição do ar e a poluição do oceano, né? A poluição do ar, para você ter uma ideia, por minuto é produzido 4 milhões de quilos de excremento só nos Estados Unidos.
4 milhões de excremento. O excremento é o quê? É o cocô da vaca, tá? É o cocô do porco. É tudo relacionado à pecuária, de novo. Uma fazenda de 2.500 vacas produz a mesma poluição de lixo que uma cidade de 400 mil pessoas. Só uma fazenda pequena. Uma fazenda de 2.000 vacas não é nem tão grande. Aqui na Austrália, as fazendas são bem maiores que isso, no Brasil também. Porque esses dados são dos Estados Unidos e as fazendas de gado dos Estados Unidos são menores. Para quem não sabe, produtores de pecuária do mundo, o número 1 do mundo é o Brasil. O Brasil é o número 1 produtor de rebanho animal. Carne, leite e couro, tá? Número 1. O número 2 é a Argentina. E o número 3 é a Austrália. Os Estados Unidos é o número 4. E olha o tamanho do Brasil, da Argentina e da Austrália. São enormes e a gente produz muito mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é maior em terra de nós três, né? Dos três. E eles produzem menos. Então, assim, a nossa produção é muito maior do que o per capita, que as pessoas falam, mas é comparado com a população. Não é comparado com a população. A população inteira da Austrália só tem 22 milhões de pessoas. Esse país é bem vazio. E nós somos o número 3 de produtor de gado. É tudo para exportação, claro, né? A gente sabe. Claro. E aí, então, as florestas que a gente estava falando, que é a devastação das florestas, que já 91% da Amazônia foi deflorestada pela pecuária, mas é ligado com aquilo que eu estava te falando, que 1/3 de todo o terreno do planeta já foi, né? Já foi. Não é que está indo, já foi. E aí, quando a gente fala no último ponto, que o último ponto é a rede, né, a ecologia, os animais, a cadeia alimentar, ou qualquer coisa que vocês queiram chamar, né? Ecossistema? O ecossistema, obrigada. Essa é a palavra melhor. Para mim, desculpa as palavras, mas é que eu estou pensando em inglês e traduzindo na minha cabeça, porque eu já estou aqui há 20 anos e é difícil falar português agora. Mas o ecossistema, né? Vamos falar sobre ele, porque eu acho que é muito importante. 98%, vou falar de novo, 98% dos animais selvagens já entraram em extinção, já foram. A gente só tem 2% que sobrou, certo? 2%. Embaixo do mar, no mar, já foi 75% da vida marinha já era. E não é peixe, é tudo. Tartaruga, golfinho, corais, qualquer coisa. E a gente sabe que se os corais morrerem, se os tubarões morrerem, se os golfinhos morrerem, a próxima pessoa a morrer quem é? O ser humano. Sem vida marinha, não existe ser humano. Sem a vida marinha, não existe os animais terrestres. Os pássaros comem peixe. Entendeu? São vários. A cadeia alimentar é perfeita. Você tira um deles, tudo entra em problema. Já desequilibra, né? Verdade. Desequilíbrio já está tão grande, que os cientistas estão falando que em 2048, só 27 anos daqui para frente, os oceanos vão estar vazios. Não é que vai estar com problema, é vazio. Esse quadro é bem assustador, mas é importante, por isso que na nossa chamada nós colocamos, né, para onde vai o mundo, bem punk mesmo, né? E eu quero que a Vera também, baseado nessas estatísticas, depois nós vamos falar sobre possibilidades de soluções, não é? Mas é claro que é importante que você elenque tudo isso. Até eu tenho algumas imagens aqui que depois eu vou colocar, mas enfim, Vera, como é que tu vê todo esse cenário, né, que é chamado de pesquisa, tem fontes, tem assessores, o partido, né, em defesa dos animais na Austrália e na Europa é bem forte, inclusive, né, ou seja, coisa bem séria, Vera. Eu acho super bacana saber que também do outro lado do mundo as pessoas estão defendendo veementemente, né?
Aí tu trouxe a questão do Brasil. Outro dia eu participei de um programa aqui e a gente estava falando sobre a fome no mundo, porque o grande argumento né, dos ecochatos que vem dizer, mas como é que vai alimentar esses 7 bilhões de pessoas? E outro dia, no programa, eu dei um dado, e aí me atrapalhei com os zeros lá, e digo, gente, nem sei quanto é, sei que mais ou menos dá 3 quilos por dia de grãos. A safra que o Brasil vai colher de grãos em 2021 é 272 milhões de toneladas de grão, para uma população de 220 milhões de pessoas. Significa que, se tu dividir o número de toneladas pelo número de habitantes, cada habitante brasileiro vai ter direito a 1 tonelada e 200 mil quilos por ano. Significa que cada brasileiro tem de grãos a possibilidade de consumir 3,28 quilos por dia por pessoa. Mas aí a gente soma nessa produção de grãos, não vamos somar verduras e hortifruti granjeiros e frutas, tá? Vamos deixar isso aí de lado, que até esse dado é um dado bastante difícil. Mas vamos falar em rebanho, né? Rebanho animal. 46 milhões de cabeças de gado no Brasil. 5,8 bilhões de frangos produzidos anualmente no Brasil. E aí a gente tem um dado aí de um mundo com quase 1 bilhão de pessoas passando fome, né? E mais alguns bilhões aí vivendo num limite muito estreito entre a sobrevivência e a fome mesmo, né? Então, primeira coisa, vamos desconstruir esse discurso de que toda a produção animal é para alimentar os seres humanos. Não é, né? Não é. A parte de toda a crueldade contra os animais, que isso aí vem dentro de um discurso vegano, né? A gente está falando aí de uma população imensa de animais e de derrubadas de florestas, de queimadas de cerrado, no caso brasileiro, né? E de queimadas de caatinga para a produção de alimentos para os animais, né? Que, incompreensivelmente, não se consegue nem entender aonde que vai esse consumo todo. De qualquer maneira, a gente, de novo, vamos voltar para a pandemia. Essa pandemia, a parte dos entendimentos que as pessoas tenham de que isso é uma guerra química, né, como acredita o presidente do Brasil, mas alguns cientistas também acreditam que foi um acidente de pesquisa que esse vírus se disseminou, tá? Tem gente que acredita nisso, né? De qualquer maneira, o que a gente pode considerar? A gente pode considerar que todas as epidemias dos últimos tempos no planeta, elas são resultantes da devastação ambiental, né? Então, se elas são resultantes da devastação ambiental, é uma devastação ambiental que está sendo derrubada, é uma floresta que está sendo derrubada para plantar comida, para alimentar gado, para alimentar frango, para alimentar porcos, né? Então, assim, de novo, naquela ideia da mochila ecológica, a conversão energética desse processo todo é absolutamente negativa. É absolutamente negativa. Negativa no sentido de gasta-se muito mais energia, mas infinitamente mais energia do que recebemos de volta com o alimento que vamos consumir, quem consome, no caso, né? Mas gasta-se muito mais energia do que se recebe no retorno. Então, não tem sentido. Não tem sentido. Vamos fazer, vou fazer um exemplinho bem básico aqui, bem fácil de entender. Imagina que tu
tem uma floresta de araucárias, tá? Tu pode colher nessa floresta de araucárias algumas milhares de toneladas de pinhão por ano, né? Uma floresta viva, uma floresta de pé. Tu pode colher milhares de toneladas de pinhão por ano. O pinhão é extremamente proteico, é cheio de vitamina, tem amido, né? Ele tem quase tudo que o corpo precisa, né? Tu pode colher esse pinhão todo ano, né? Tu colhe, tu converte, tu te alimenta, tu continua. E a floresta está lá e tu continua, e tu está bem alimentado. Daí vem um louco e resolve baixar a floresta para botar gado, ou então para botar soja, para alimentar o gado, para te comer. Como assim, gente? Sabe? Como tinha, né? Por que vai fazer todo esse processo? Aí tu precisa, aqui na região, por exemplo, é um animal a cada 2 hectares, entende? Verdade. Então, por ano, tu vai ter, ao invés de tu ter as tuas milhares de toneladas de pinhão colhidas espontaneamente, tu vai ter uma cabeça de gado no lugar de todo aquele pinhão, por exemplo. É verdade. Para trazer um exemplo. Sim. Bem legal. Um abraço aqui, ó, do teu irmão aí para você, Samadi. Beijão enorme, Sandro. Sandro Reich, músico super legal, que esteve no Resenha Pop. Aliás, eu aconselho que você assista, né? Porque foi uma super entrevista, super didática também. Eu vou rodar um trechinho aqui de um material que nós temos, só para dar uma contextualizada. É da TV Justiça, mas a gente vai poder entender um pouquinho do que está acontecendo no mundo. A Organização das Nações Unidas e ambientalistas do mundo todo estão em campanha contra os resíduos plásticos descartados sem o menor cuidado. Os dados da ONU são assustadores. Todos os anos, 8 toneladas de plástico entram nos rios e oceanos, destruindo a vida do mar e outros ecossistemas. No programa desta semana, vamos mostrar os desafios que o mundo enfrenta com a degradação ambiental. Você também vai conhecer as conquistas importantes para a preservação dos recursos naturais. O que mudou? Tem gente reciclando até papel que embala cimento. O que dizem as leis sobre os resíduos sólidos? O meio ambiente por inteiro já começou. Nós estamos agora... Aí já mostra um pouquinho, né? Genial. Algumas imagens, né? Plástico? Com certeza. Então, plástico é uma coisa que eu também sou muito interessada nesse assunto, por vários motivos. Obviamente, é uma conversa muito na moda agora, né? Então, e eu não acho que isso seja um problema. Genial que está entrando na moda, não tem problema. O problema é que está entrando na moda o quê? Vamos parar de usar canudo. Vamos reciclar os plásticos e as garrafas. Genial, temos mesmo que fazer tudo isso. Certo, completamente certo. Mas eu quero só falar de quais são os plásticos que realmente estão dentro do mar. Então, quando você abre a barriga de uma baleia e você acha 50 toneladas de plástico dentro da barriga da baleia, e ela morreu por causa disso, né? O que é esse plástico dentro da barriga dela? 50% do plástico que está dentro da barriga dela é realmente esse lixo que a gente produz e que a gente joga fora e não recicla. 50%. O que é o outro 50%? São os resíduos da pesca. É rede, é corda, todos esses materiais de pesca legal e ilegal, mas muita pesca legal, a maioria. É o peixinho que você come ali é o seu bacalhauzinho, é o seu camarão, então a sua lulinha ali na praia com a caipirinha. É essa comida que está matando o resto dos bichos que está poluindo os animais no oceano, tá? E que está poluindo o oceano em si. E aí o que acontece?
uma das coisas que ninguém fala sobre ecologia, que eu acho que é muito importante a gente educar as pessoas, é que, claro que é importante reflorestar, claro que é importante árvore, claro que nós precisamos de árvore, mas as baleias e os golfinhos e esses animais maiores do oceano, eles limpam o meio ambiente, eles transformam o CO2 em O2 também. As pessoas não falam sobre isso. Só que por causa do tamanho deles, é o equivalente a 20 vezes mais do que as árvores. 20 vezes mais. Então, 80% do oxigênio do planeta, 80% do oxigênio do planeta não vem de árvore, vem dos animais marinhos, tá? Agora a gente fala o seguinte: 100% das mortes que acontecem no oceano são causadas por humanos hoje em dia, tá? Foi já 75% da vida marinha eliminada, como eu falei antes. Por quê? Por causa de toneladas e toneladas e toneladas de pesca. Quando a pessoa pesca, quando esses barcos que vão pescar, eles não são aquele carinha com a varinhazinha pescando, tá? Eles põem aquelas redes que tiram toneladas. É o equivalente a 4.000 estádios de futebol por minuto que é tirado do oceano. Quando eles fazem aquilo, é um arrastão. Eles tiram peixe, golfinho, corais, tartaruga, baleia, tubarão, tudo. Tudo, só para tirar o peixe. Daí você vê que tem... aqui, aí no Brasil não existe tanto, mas aqui do lado de cá, que a gente está muito do lado da Ásia, e vocês têm que pensar que a maioria da população do mundo está na Ásia, né? Se você pensa China, você pensa Índia, você pensa Japão, você pensa tudo isso, um dos maiores comércios aqui, que é multimilionário, é a barbatana do tubarão. A barbatana do tubarão é considerada uma comida exótica e eles já eliminaram de 80% a 90% das espécies de tubarão do planeta. Tem 10% só de tubarão no planeta. Sabe o que acontece se a gente eliminar o tubarão? A gente acaba com a cadeia alimentar. E aí, o que acontece? É só um dos bichos, tá? Tem todos os outros. Fala aí, Vera, vamos fazer as pessoas pararem de comer comida do mar, pelo amor de Deus. Vocês podem se interromper, tá, meninas? Não, eu ia comentar que a história da barbatana de tubarão, ela agora me faltou a palavra, mas ela é para aumentar o vigor masculino, né? O vigor sexual masculino. É isso que ela é usada, por isso que ela é compreendida como um alimento exótico, mas é um exótico nesse sentido, né? Mas não é comprovado cientificamente. Na verdade, não tem zero comprovação de que é verdade. É só a fama. E aí eles falam que é e vai, né? E ainda que tivesse, né? Vamos se enxergar, né? Sim, exatamente. Toma Viagra. Vocês querem que eu saia? Vocês querem que eu saia nesse momento? Posso deixar você... Eu acho que o que vai acontecer é que a gente não vai ter muita audiência nesse programa, porque é um programa absolutamente depressivo, né? Porque não, a audiência está ótima. Pelo contrário, Jorge Alves Júnior, jornalista, parabéns pelo programa, forte abraço a todos. Assistiu o documentário Seaspirit e os impactos ambientais da pesca. É terrível o que estão fazendo com os oceanos. E, aliás, acho que até que ele me recomendou essa semana, mas eu não tive ainda tempo de assistir. Muito pelo contrário, o pessoal está, assim, preocupado com isso, meninas. Então, quer dizer, tem mais um trecho. Netflix, só para todo mundo saber, Seaspiracy no Netflix é o documentário para ser assistido. Se você não assistir mais nada pro resto da sua vida e assistir só o Seaspiracy e o Cowspiracy, já você fez a sua parte. Mas aí tem que agir depois de ver os dados, né? Não adianta só ver, balançar a cabeça e continuar fazendo exatamente o que você está fazendo. Tem que assistir o Seaspiracy e o Cowspiracy e, por favor, vamos começar a agir, porque senão
ninguém vai estar aqui para assistir nunca mais os seus programas, Miguel, porque a gente não vai mais ter um planeta, a gente não vai ter mais humanidade. É muito sério. Eu estou sorrindo e rindo para dar uma aliviada na conversa séria, como a Vera está falando, porque se a gente for ficar com a cara séria, vai todo mundo ficar deprimido e chorar aqui, mas a real é muito sério. A Vera tirou o óculos antes, eu achei que ela ia chorar ali, porque ela já estava, né, Vera, emocionada, mas, enfim, são anos de batalha, né? Você está nessa batalha há muito tempo já, né? Com o Jornal Bem-Estar também, né, Vera? Sim, com o Jornal Bem-Estar a gente procura apresentar esses temas, mas de um jeito não tão, assim, com as informações naturais, inclusive esses dados que eu trouxe ali dos animais, aí a gente publicou já no jornal e tudo, sabe? Numa matéria sobre produção orgânica, né? Que, inclusive, era uma matéria que ela encerrava, até eu separei, porque eu digo, não, eu acho que é uma coisa interessante de se ler. É porque a gente defende muito a produção orgânica, né? E a gente termina a matéria dizendo: comer orgânico é revolucionário, porque promove a saúde, desperta os sentidos para os sabores de verdade, valoriza o trabalho dos agricultores e amplia a nossa relação com a produção e a elaboração dos alimentos, como as nossas avós já faziam, né? Uhum. Então, assim, de novo, aquele discurso de que essa forma de produção que se inventou é uma forma de produção para alimentar as bocas do mundo, quem ainda acredita nisso deve ou se render aos números ou pesquisar, né? Pesquisar, porque essa não é a realidade. Isso me faz lembrar, por exemplo, uma fala que o José Lutzenberger, eu não sei se é do tempo da Samadhi, mas o Lutzenberger foi um grande ambientalista do Brasil, que infelizmente já faleceu, foi um dos fundadores da Agapan, que está esse ano agora comemorando 50 anos, comemorou agora em 27 de abril. A Agapan é uma das maiores entidades ambientalistas do país e é uma entidade, inclusive, anterior ao próprio Greenpeace. Ela foi fundada antes do Greenpeace, só que, claro, uma entidade de terceiro mundo, então ela não tem a projeção que o Greenpeace teve. Então, o José Lutzenberg, que fundou a Agapan, ele tinha uma fala, eu tive a oportunidade de ouvir ele falando muitas vezes. Ele tinha uma fala sobre a produção e ele dizia assim, que quando tu falava com um produtor de monocultura, o produtor tentava jogar na cara dos produtores familiares, não, mas enquanto que tu produz lá no teu hectare, você produz, sei lá, vamos supor, né? São dados que eu não sei, mas vamos supor, você produz 10 sacas de feijão, eu, com o meu sistema, produzo 100, né? Daí o Lutzenberger dizia assim, sim, ele produz 10 sacas de feijão, mais não sei quantas toneladas de abóbora, mais o milho, mais não sei o que, tudo dentro do mesmo hectare, através do consorciamento de culturas que a monocultura não prevê e não faz. Então, se tu somar a quantidade de tonelagem de uma monocultura dentro de um hectare e de uma produção familiar, assim, inteligente, né? Não vamos falar de uma produção familiar de qualquer jeito. Né? Tu, provavelmente, o resultado final vai ser muito melhor. O Lutz defendia que o resultado final era muito maior e muito melhor para o solo, obviamente, né? Do tipo de exploração. Sim. Mas eu acho que, assim, eu acho super importante esses dados que a Samadhi está trazendo, assim, sobre a produção animal, né, sobre o impacto da produção, da exploração animal, né? Vamos lembrar também que a exploração dos animais, além de toda a crueldade contra os animais, ela também gera as pandemias, as epidemias, né? Porque é dali que está vindo isso tudo, desse desequilíbrio é que estão surgindo
todas essas epidemias que surgiram, a própria MERS, que veio do camelo, que é uma epidemia gravíssima, a própria SARS, que veio inicialmente O lá Ebola. né? Vaca louca. A vaca louca, a própria... Está matando ainda gente na Europa e vai continuar matando por 150 anos, porque o problema fica no corpo por 150 anos e passa de geração para geração. Então, e essas coisas são extremamente graves. Só que eu acho que também é importante que a gente dê uma luz assim, para as pessoas saberem. Verdade. Tá bom, vamos rodar mais um pouquinho. Já está um agora? ambiente depressivo, né? Com Covid. Não, mas acontece que é necessário. Vou rodar mais um trechinho aqui. É importante, não se preocupa com isso, Vera. Exatamente. Está na tela um trechinho sobre degradação ambiental. Você tem consciência do que é isso? A natureza se encarregou durante bilhões de anos de construir um lugar. Travou. Parou aqui o vídeo. Travou. Travou. Vamos lá, daqui a pouco ele volta. Bom, vamos continuar nós aqui com a figurinha. Eu não consigo desenhar nem aquela arvorezinha ali, viu? Deixa eu... Bom, enquanto fica travado aí, deixa eu só continuar uma conversa que a Vera começou aí. Eu tenho alguns desses dados, Vera. Eu achei super importante, super genial que você tocou no assunto da fome e no assunto que é um problema grave da humanidade, e é um problema que as pessoas, quando falam, você é vegana, ou você é do Partido dos Animais, você não se importa com a humanidade. Eu quero lembrar que os humanos são os animais também, e a gente se preocupa muito com os animais. Eu estava até brincando com o Miguel antes da gente começar, que os humanos são os animais que são pensantes, né? Mas, na verdade, eles acham que são pensantes, porque olha o estado que estamos deixando a nossa casa, né? Mas tudo bem. Voltando eu achei que eu ia ter que sair na parte da barbatana do tubarão, aliás, mas daí... Não se preocupa, Miguel. Mas sobre a alimentação. Como a Vera estava dizendo, nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta, certo? 7 milhões de humanos. Nós temos só 2 bilhões de vacas, tá? Então, é bem menos vaca do que humanos. 7 bilhões de humanos, 2 bilhões de vaca. Mas olha a comparação do consumo, tá? Os humanos consomem 5 bilhões de galões de água e 10 bilhões de quilos de comida, tá? 5 de água, 10 de comida. Agora, olha os 2 bilhõezinhos de vaca. Só vaca. De novo, não estou usando todos os animais que as pessoas comem, é só a vaca. Elas consomem 45 bilhões de galões de água e 70 bilhões de quilos de comida. Então, a gente produz 15 vezes mais comida para alimentar o gado que vai ser cortado em pedacinhos do que para dar para os humanos que estão morrendo de fome. A gente não teria problema com comida. Ninguém no planeta estaria passando fome se a gente parasse de alimentar as vacas. E aí as pessoas sempre me perguntam, que eu preciso falar isso, porque é sempre essa pergunta que vem logo depois que eu falo isso. Mas o que vai acontecer com as vacas se a gente parar de comer elas? Não vai o planeta ser inundado de vaca? Vamos combinar que vaca não nasce de árvore, tá? Vaca não cai do céu, não vai invadir de vaca, porque como que as vacas estão aparecendo? Como que tem vaca? Elas estão sendo artificialmente inseminadas. Nenhum boi está saindo correndo, nenhum touro está saindo correndo e deixando todas as vacas grávidas, tá? Não tem isso, gente. É inseminação artificial. Elas são produto, elas são consumo, elas não são humanos. A crueldade é absurda. A gente poderia fazer um programa inteiro só sobre a crueldade. Se você quer saber mais sobre a crueldade, tem documentários maravilhosos no YouTube de graça para você assistir. Um deles, que é o que eu mais acho importante, chama Dominion, que eu ponho depois todos esses nomes para as pessoas lerem. Mas se você quiser saber da crueldade, olhe lá.
Mas, voltando à alimentação, a outra pergunta que eu sempre recebo é, mas a gente não precisa da proteína do animal? Como que a gente vai consumir proteína? O animal também precisa de proteína, certo? Todos nós somos animais. Todos os animais precisam de proteína, né? Os mamíferos, né? Precisam de proteína. Da onde que eles pegam proteína? Das plantas. Exatamente o que a Vera estava falando, do pinhão, não importa da onde que vem. São das plantas. Então, essas comidas todas, esses 70 bilhões de comida que a gente está produzindo e dando para os animais, é exatamente a mesma proteína, os mesmos nutrientes que a gente precisa. Só que daí, eles comem, eles digerem, vai para a corrente sanguínea, vai para a carne, e daí a gente come de carne. Então, a gente está comendo proteína já digestida, né? Digerida, né? Proteína que está vindo com todas as doenças e todos os problemas e todas as gorduras que o animal tem. E aí é isso que está causando colesterol, câncer, ataque do coração, infarto, todas essas doenças. De novo, investigue, pesquise, dê uma olhada. Não estamos falando coisa que a gente está inventando. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde, todos esses Verdade. que é importante falar. O elefante, o búfalo, né, são todos vegetarianos, né? Agora, viu, não há a possibilidade, se não for pelo estímulo do homem, das vacas dominarem o mundo, porque não tem touro no baile funk também, a gente nunca viu, tá? Tem alguns aí, né? Mas Vera! Esse papo todo da Samadhi me lembrou a Índia, né? Eu estive na Índia uns anos atrás, e na Índia é como a Índia, a vaca é sagrada, né? Ela é por uma questão cultural, né? A vaca é sagrada na Índia, porque todas as questões culturais elas têm por trás uma, vamos dizer assim, uma jogada de equilíbrio ambiental, tá? Por que a vaca é sagrada? Bem, tem todas as histórias sagradas, mas tem todas as histórias religiosas que envolvem a história da vaca. Mas uma vaca, ela é muito mais... ela gera muito mais benefícios para os indianos, uma vaca viva, por conta do leite que eles usam, tá? E o leite que eles usam lá não é assim, a Índia tem as fazendas de produção como existe na Europa, não é outros modelos. Mas eles usam, a vaca para eles ela é muito mais saudável viva, ela gera muito mais benefícios viva do que morta. A questão dos judeus que não comem, essa história quem contava era o Lutzenberg também, dos judeus que não comem porco. Por que os judeus não comem porco? Porque eles viviam basicamente em regiões desérticas. Se eles fossem, eles têm toda uma explicação religiosa, que eu até não sei qual é, mas se eles fossem criadores de porcos, o que os porcos fariam? Iam comer totalmente as suas reservas. Então, tu vai, por exemplo, tu tem um oásis e tu cria porcos no teu oásis. E em algum tempo bem curtinho, os porcos comeram o teu oásis inteiro, né? Então, de que adianta tu ir querer criar porcos para uma possível alimentação? Aí eles criavam camelos. O que os camelos faziam? À noite, os camelos saíam para o deserto e iam pastar, né? Então, voltavam para lá e depois ofereciam toda a sua serventia enquanto animal, né? Eu até não sei se eles comem carne de camelo, acho que não. Mas, enfim... Se fosse na China, talvez. Eles comem carne de camelo também. Então, a Índia... Não é toda a Índia que não come carne, tem lugares que eles comem, né? Mas as partes que eu conheci, foi ali norte, nordeste, norte, nordeste, eles não comem nem outros tipos de carne. E nem por isso você vê pessoas
passando fome. Você vê pessoas passando fome pela desigualdade econômica, mas não por conta de estarem abstêmios de usarem carnes animais. Nesse sentido, também, dos alimentos proteicos possíveis de serem ingeridos, começam a surgir pesquisas na área das chamadas PANC, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais. E aí eles chegam a conclusões, por exemplo, que a urtiga, né, é um alimento extremamente proteico, né? E já começa a ser processado aqui na minha região, pelo menos por algumas pessoas, a ser usado como alimentação. A Ora pronobis é um alimento extremamente proteico, né? Que também já pertence aí a... O que é Ora pronobis, Vera? Ora pronobis é uma planta, é uma espécie de uma trepadeira com espinho, que tem uma florada magnífica e uma folha maravilhosa, cheia de proteína, que tu vai lá, despenca, lava e come como salada, ou então tu refoga, ou então tu faz... E são alimentos, tanto aquela que eu falei antes, né, que é a urtiga, e essa Ora pronobis são alimentos com altíssimo valor proteico, são alimentos que começaram a ser estudados, né? Alguns alimentos já foram estudados, então, na verdade, falta um pouco mais de pesquisa. E vontade política, né? Porque... Na verdade, né? não... Ó, desculpa interromper e... Infelizmente, eu vou ter que desconcordar com você, Vera, num pouquinho aqui, tá? Porque pode ter a percepção de que falta muita pesquisa, mas não falta pesquisa, tem muita pesquisa. O que falta é propagar essa pesquisa e fazer essa pesquisa ficar disponível para todo mundo, mas, na verdade... Tudo que vem das plantas tem uma porcentagem de proteína. Até arroz tem proteína, tá? Só que a quantidade é que muda. Tudo que a gente já come tem proteína. Se você come batata, tem proteína. Se você come carboidrato, tem proteína, mas é bem menos do que se você comer algo verde, que tem muito mais proteína. Se você comer algo que vem dos grãos, se você comer amendoim, tem muito mais proteína. Se você comer feijão... todas grão de bico, lentilha, todas essas coisas têm proteína. O grande arroz e feijão brasileiro é cheio de proteína, na verdade. Se você comer arroz, feijão e batata, você está comendo proteína, tá? Então, aquela ideia de você tem que comer arroz, feijão, batata e uma proteína é ilusório, porque não, você já está comendo, tá? Mas eu só queria voltar naquela história da Índia. Samadhi é meu nome, né? O nome vem do sânscrito, vem do brahmanismo, que é onde veio o hinduísmo e o budismo. Essa área da Índia é uma paixão minha. Eu ainda não fui lá, infelizmente, mas eu quero muito ir. Mas, sim, eles não comem carne, a vaca é sagrada por causa de... eles acreditam que você reencarna na vaca. É por isso que eles não comem a carne, eles não comem vaca. Mas é só os hindus. Então, a Índia hoje em dia tem muito muçulmano, muito muçulmano, e eles não têm problema nenhum em comer qualquer coisa, né? Moveu, eles comem. E o problema do leite, eu não vou entrar muito nesse detalhe, eu vou falar bem rapidinho, porque eu quero mesmo voltar para a área de ecologia, da conversa da ecologia, mas eu não vou aguentar ficar aqui sem poder falar isso, que mesmo que você está tomando leite da vaquinha ali no teu quintal, a mimosa que você ama e trata com carinho, existem 3 tipos de proteína no leite da vaca, né? É a IGF-1, a proteína acídica e a caseína, né? São as 3 proteínas que você encontra no leite da vaca, que são proteínas para transformar o bebezinho da vaca em 15 meses numa vaca de toneladas, né? E a gente põe isso no nosso corpo num bebezinho que vai demorar 18 anos para ficar do tamanho normal e não vai ser 1 tonelada, né? Mas, enfim,
tirando essa parte, essas três proteínas, elas são, na verdade, tóxicas para o corpo humano, tá? Então, a IGF-1 foi já considerada a coisa número 1, né? Número 1 de causar diabetes, câncer, principalmente de mama, de ovário e de próstata, doença cardiovascular, problema no sistema imunológico, puberdade antecipada e desequilíbrio hormonal. A acídica é o que causa a osteoporose nos humanos. E a caseína são câncer de novo, doença nos rins, artrite, asma, problema digestivo, principalmente no intestino, doença de Crohn, esclerose múltipla e dá seio nos homens. Resumindo. Você quer comentar, Vera? Queijinho. Não, eu acho importante a gente... Chocologismo. Não, é que eu conheço, né, toda essa, claro, não no nível de profundidade que tu estuda, que tu acompanha, né? Mas eu conheço, sim, essa descrição de todos os malefícios, né? Eu, por exemplo, não posso tomar leite, eu adoro leite, eu nem posso tomar leite por questões de intolerância mesmo, até porque no Brasil não existe leite, né? É uma coisa branca dentro de uma caixinha ou no máximo dentro de um saco plástico. E sim, eu conheço essa história e eu acho que está correto essa colocação em relação a esses subprodutos animais. O detalhe é que tem algumas culturas que elas vão levar ainda muito tempo para prescindir do uso, né? Por exemplo, a cultura indiana, ela vai levar muito tempo para prescindir do leite, né? Porque ele está muito arraigado. Assim como, possivelmente, os alemães vão levar muito tempo ainda para prescindir dos chouriços, os italianos dos salames, né? Então, nesse sentido, o movimento vegano que acontece hoje em todo mundo, e eu acho que ele é super interessante no sentido de sensibilizar as pessoas a tal ponto que as pessoas daqui a pouco não vão mais conseguir ficar tão à vontade de ficar ingerindo essas coisas. Como, por exemplo, uma comparação, e eu gosto das comparações, porque aí fica mais fácil de entender, como ocorreu no Brasil com relação à questão de cigarro, né? A gente está falando aí de 20 anos atrás, quando, eu não lembro bem os dados, mas era assim, tipo, 38% das pessoas, dos adultos no Brasil, eram fumantes, e aí começou a ficar tão brega a história de cigarro e tão restringido que hoje deve estar em torno de 12% de fumantes no Brasil, e parece até estranho tu ver pessoas fumando na rua, a gente sai de perto, tu tá num parque, a pessoa está fumando, sai todo mundo de perto, porque ninguém acha que deva ficar se poluindo por conta das vontades dos outros e tal. Então, eu acredito. Agora, a gente volta lá para o início da conversa toda, vamos ter tempo para isso, né? Sim, bem tranquilo. Olha, eu acho que a gente tem tempo sim, porque o problema é o seguinte, tem tempo se a gente agir agora, se a gente parar de pensar, um dia eu mudo. Vamos pensar o seguinte, eu adoro as analogias que você está fazendo, Vera, porque eu também adoro fazer analogia e contar as historinhas, porque é bom para ilustrar, né? E ajuda a gente a fazer a conexão, né? Então eu vou também tentar fazer uma ilustração. Meio punk, mas vamos lá, a gente já começou com a música punk mesmo. Então, se você tivesse o diagnóstico de um médico dizendo para você, da próxima vez que você botar uma carne na boca, você vai morrer, tá? Se te falassem isso, você pararia de comer carne? Tem dois tipos de pessoa. Na verdade, tem 3 tipos de pessoa. Tem o tipo de pessoa que quer viver e vai falar, claro, nunca mais vou botar carne na boca, eu quero viver, acabou.
Tem o tipo de pessoa que vai falar, tô nem aí, já vivi, já curti minha vida, já não tô nem aí se eu morrer hoje ou amanhã, eu vou curtir e vou comer a carne, certo? E tem a terceiro tipo de pessoa que vai falar, tudo bem, vou parar de comer carne, mas aí no domingo, na casa do amigo, no churrasquinho, vai dar aquela mordidinha, dar aquela... só um pedacinho, só dar uma provadinha, só pôr o gostinho na boca, né? Tem esse tipo de pessoa. Se você colocar a correlação disso ao nosso planeta e ecologia, essa analogia que eu fiz é real. Se a gente continuar comendo carne, tomando leite, comprando couro e comendo comida do mar, a gente não vai mais ter planeta, a gente vai morrer e vai tudo acabar, certo? Certo. Tem muita gente por aí dizendo, nossa, assim que eu descobri isso, eu não vou nunca mais pôr isso na minha boca. Quem são eles? Os veganos, certo? Quem são as pessoas que estão, mas só um pouquinho aqui, só um pouquinho ali? São os vegetarianos, são os pesquetarianos, tem aqueles monte de nome ridículo que inventaram, que na minha opinião são todos ridículos, desculpa se eu estou ofendendo alguém, mas terraplanistas. São desculpas de, eu quero ajudar, mas eu quero continuar não ajudando. É o cara que quer ficar dando aquela testadinha e aquela... Tudo bem, respeito isso, é a sua vontade, é o seu corpo, é a sua vida. Mas as suas ações não estão impactando mais só você, só o seu corpo, só a sua saúde. Estão impactando o planeta inteiro. Quando você dá só aquela, eu só como carne de domingo, você só está matando o planeta de domingo. Você só está abusando a vaca de domingo. Você só está destruindo o seu corpo e tendo problemas de saúde que você vai ter de domingo, entendeu? Então você está realmente... Mas não tem... É exatamente o que você falou, não tem como a gente controlar as pessoas. O que tem é a gente educa, a gente fala os dados, a gente conta o que é, e aí cada um vai e toma a sua atitude. As pessoas que estão no... não importa se eu morrer mesmo, essas não tem jeito. Essas não são meu alvo, eu nem converso, eu nem perco meu tempo com essas pessoas. Eu quero conversar, na verdade, com as do meio. Com as pessoas que só comem o churrasquinho no domingo, que falam, eu sou vegana de segunda-feira. Esse tipo de pessoa que é o que eu gostaria de conversar. Por quê? Porque eles têm 100% do poder de mudar esse planeta, eles têm 100% do poder de salvar o planeta. E é eles que realmente vão mudar. A história do nunca vai mudar não é verdade. O veganismo é o maior movimento em crescimento da história da humanidade, tá? Tudo que já existiu de movimento no mundo não chega nem a comparação. A gente já está com... Se você combinar os vegetarianos com os veganos, a gente já está em 15% da população do mundo. E tem um dado que diz que se a gente chegar a 25% da população do mundo sendo vegana, não vegetariana, vegana. Se a gente chegar a 25% da população do mundo, significa que a gente vai ter um país vegano. Porque existe existe o consumo, não é todo mundo que consome. Por exemplo, se você tem uma família, você tem o marido, a mulher e um filho. Normalmente, é uma só pessoa na casa que faz as compras, que cozinha. Sim. Mesmo que tenha duas pessoas, elas nunca cozinham sem uma conversar com a outra. Então, as decisões na casa acabam influenciando o resto da família. E aí você tem essas crianças que estão sendo educadas, que estão crescendo Sim. já com esse meio ambiente, vão criar uma família inteira vegana. Então, ele espalha. Entendeu? Então, só o que a gente precisa é de 25. E o último isso é importante. É importante. E o último dado que eu vou dar sobre isso é que a indústria do leite é a indústria que mais está caindo no planeta. Então, essa história de beber, de fumar é brega, tomar leite é brega também hoje em dia, graças a Deus. Porque o que está acontecendo a indústria do leite já perdeu bilhões de lucro, graças a Deus, porque ela precisa ir embora. Verdade, vamos continuar o assunto, vamos rodar um pouquinho aqui do meio ambiente, depois a Vera volta aqui só para que a gente... Avançou principalmente nos primeiros séculos da colonização portuguesa, e entre os anos 1800 e 1900, com o crescimento urbano no litoral brasileiro. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 29% da Mata Atlântica original
ainda existe em área de preservação e sob a proteção da Lei da Mata Atlântica. Já o Cerrado e a Amazônia só se tornaram realmente viáveis para a intensa exploração humana com o desenvolvimento de maquinário e técnicas agrícolas do século XXI. Estima-se que apenas 35% da vegetação nativa do Cerrado ainda esteja de pé. Solos ácidos e ricos em alumínio restringem as áreas lucrativas para a plantação extensiva, sendo convertidos normalmente em pastos para a criação bovina. A Amazônia, principal bioma da América do Sul, teve uma redução de 20% de sua extensão total desde a década de 1970. A taxa anual de desmatamento da região teve uma redução gradual de 2004 a 2018, quando voltou a subir. Em 2020, a taxa apresentou um aumento significativo de 34%. A crescente pressão econômica por insumos agrícolas de exportação é usado como justificativa pelos grandes produtores e políticos para se expandir a chamada fronteira agrícola nacional. Essa fronteira, como uma guerra de trincheiras, avança em diferentes velocidades em cada bioma, pois as condições de proteção de áreas variam de acordo com o apelo social pela preservação e o interesse político de partidos e corporações. Ações ilegais por parte dos grandes produtores rurais, como queimadas e desmatamentos, buscam inviabilizar a conservação dos ecossistemas naturais, já que o custo de se recuperar os biomas é muito superior à simples transformação das terras degradadas em produtivas. Contudo, essa degradação crescente é apenas o começo de um grande problema. O acúmulo histórico desses regimes de perturbação humana resulta em quadros maiores e até permanentes de mudanças desses ecossistemas. Cada vez mais, as paisagens estão se tornando hostis para a permanência das plantas e animais nativos. O cenário global de mudanças climáticas acelera ainda mais o processo de destruição dos ambientes naturais. Em um efeito retroativo, o caos climático se apresenta cada vez mais intenso e frequente no planeta. Apesar de socioambientalistas, povos originários e defensores das áreas naturais não medirem esforços na luta pela preservação da natureza, a disputa com o agronegócio é desonesta. Precisamos com urgência garantir a existência das áreas naturais, aumentando as fronteiras das áreas de preservação e investindo cada vez mais em eficiência na produção intensiva e não na expansão de áreas de produção agrícola. Nessas eleições, atende-se a candidatos e partidos que tenham a pauta de preservação ambiental. Bem, aí nós vimos, né, uma... Oi? Da onde vem esse vídeo, Miguel? Vou dar a fonte aqui. Degradação Ambiental, um Instituto da Universidade Federal de Minas Gerais. Programa de pós-graduação em Ecologia. Bem bacana o vídeo, mas uma pena que não adiantou, né? Porque foi feito para a eleição e a escolha foi a pior possível do caso brasileiro. Tanto é que o que se apresentou depois foi um verdadeiro genocídio no Brasil das populações indígenas e um verdadeiro, eu diria até assim, ecocídio do que a gente pode considerar dos ecossistemas brasileiros, né? A ponto de a FUNAI hoje ser um órgão que processa os indígenas pelas suas falas, uma entidade criada para protegê-los, e a ponto do IBAMA, que é o órgão criado para preservar o meio ambiente, tem sido usado para processar os próprios fiscais, né? Aconteceu mais um caso essa semana de um outro fiscal processado por ter feito declarações e aplicado multas. Então, por favor, uma pena. Muito bom o vídeo, Miguel. Muito bom o vídeo. Que legal, Vera. Olha, Vera, Samadi, vocês duas fizeram um show aqui. Eu pouco precisei me manifestar, porque o objetivo, realmente, na visão que tenho desse processo todo de transição, é colocarmos cada um no seu tempo, mas para frente, né? Nem todos, Samadi, conseguirão parar de tomar leite, né? Ficarão na encruzilhada, vão parar de tomar leite ou vão comprar um sutiã. Muitos homens já estão, inclusive, fazendo isso. Outros, né, Vera, nem todos ficarão vegetarianos, né? Outros estão mais na questão latina da denominação das plantas, estão mais na cannabis sativas do que outros tipos de plantas, né? Então, nós vivemos, né, um momento realmente complexo, mas um pouco, né,
se uma vez existia a Zona Franca de Manaus, se chegava. É importante, né, porque a Samadie é uma ativista política forte, um jornalista tem atividade política forte, então eu tenho a certeza de que muita gente vai se beneficiar, não sabemos o grau de benefício que as pessoas vão tirar disso, mas vão tirar. Num primeiro momento, no segundo momento, a semente está sendo plantada. E a semente sendo plantada, ela há de florescer. Ela pode cair em terreno fértil, pode cair na pedra, né? Mas em algum momento nós estaremos fazendo aí alguns progressos mais vigorosos. Eu entendo, sim, e por isso chamei para esta live hoje, no sentido de urgência que nós temos, e nós vamos em outros momentos, né, agir nesta direção. Alguns já estão mais próximos da linha de frente, e esta linha de frente precisa realmente de pessoas capazes de suportar o contra-choque, né? O contra-choque econômico, o contra-choque materialista, essa política. Agora nós tivemos, né, o maior índice de desmatamento da Amazônia em abril, nós tivemos toda essa questão aqui no Brasil, Samadie, né, para te atualizar das notícias, que é melhor nem olhar, aliás, né, se bem que é o mesmo planeta, né? O ministro do Meio Ambiente posando, né, com madeireiros ilegais e demitindo o delegado que fez a operação, e pessoas ainda defendendo, né, outras coisas nesse sentido. Então nós vivemos um momento muito complexo realmente no país, no Brasil. O mundo, eu coloquei num programa outro dia o Parlamento Europeu denunciando o Brasil por causa dessas questões todas, desta incapacidade de fazer a ligação de você que, por exemplo, não toma leite, faz com relação ao ecossistema. A Vera, que é vegetariana há muitos anos e que também tem, né, uma relação importante nesse sentido, as pessoas não conseguem fazer essa relação no sentido de usar a máscara no Brasil. No sentido, então você veja bem que nós estamos num momento de sociedade coletiva brasileira muito difícil realmente. Então eu fico muito feliz, inclusive hoje, de duas maneiras, por vocês estarem aqui. E nós estamos inaugurando o esporte hoje em Sabe Caxias, então nós estamos com 2 lives, né? Há uma live do programa Fora do Ar do Ivan Sgaraboto aqui no programa, nesta mesma página, e nós aqui estamos com uma bela audiência, né? Aliás, se você quiser mandar um abraço para a tua colega Samadie, né? Tude Luciane, né? Pode ler aí na tela, e se quiser mandar um abraço para a gente encaminhar as conclusões do programa e anunciar os próximos programas, quem sabe. Um beijão grande, Tudy. É muito importante pessoas como a Tudy, porque não só ela é vegana há 11 anos, mas ela agora vende uma manteiga vegana, Tudy Bom, que dá para vocês acharem, se vocês estiverem no ABC, procurem lá em São Paulo, porque é importante isso, é importante não só ser vegano, mas é importante tentar educar as pessoas, é importante falar. Eu sou muito agradecida, Miguel, a você também por abrir essa oportunidade da gente estar aqui falando sobre isso, porque o mais importante é começar essa conversa, é educar as pessoas, é falar, e essa parte de falar, não vai ser todo mundo, é muito difícil parar de tomar leite, é muito difícil parar de comer carne. Olha, tem pessoas no Brasil que já são veganos como a Tudy há 11 anos ou muito mais. E, na verdade, o que é mais difícil? Mais difícil é não ter um planeta para viver, é não existir. É muito mais difícil. Pensem nisso. E se eu tiver que falar só uma coisa, última, assistam Seaspiracy e Cowspiracy no Netflix, se você tem qualquer tipo de consciência ambiental. Por favor. E obrigada. Legal. Para você aí é bom dia, né? Você está começando o sábado, né? Então nós estamos no teu passado, né? Considerando-se, né? Que... Exatamente, estou no futuro aqui. E aí, como é que está aí? Já descobriram aí o que nós precisamos aí? Sei lá, qualquer coisa. Diz a loteria aí, qualquer coisa. De volta para o futuro. Dizer, o futuro aqui a Austrália praticamente não teve Covid, porque as pessoas seguem a lei, usam máscara, lavam as mãos e fazem a distância entre as pessoas. A segunda coisa nós somos um dos países com mais números de veganos do mundo, e mesmo sendo o número 3 na produção de agropecuária, a gente tem um partido dedicado a parar com a agropecuária, com a pecuária, com todas essas coisas e tentar salvar o planeta. Então, assim, o futuro realmente é próximo, tá? Porque é só 12 horas para frente, não é 12 anos. Verdade.
Legal. Fica aí que nós já nos despedimos também. Vou passar a palavra para a Vera. Obrigado, Vera, Jornal Bem-Estar, sempre presente, saindo já com nova edição também esse mês. Já saiu essa semana, na verdade, eu acho que é. Saímos com uma matéria de capa sobre a memória, né? Que é uma matéria bem interessante que traz assim, vários aspectos com relação à memória, mas e entre outros temas, né? A gente trata temas mais na linha psicológica. No mês passado de abril, então a gente estava com o Ailton Krenak. Que estava era uma edição bastante ambiental, que está sempre presente na nossa editoria, né? Mas, neste momento, eu queria, então, agradecer o convite e parabenizar aí a tua produção. Achei super bacana colocar os vídeos ali, porque também não é mais só nós falando, né, Samadi? Né? E sim, documentários. Adorei as dicas, eu não vi esses documentários que você sugeriu. Eu vou também deixar uma sugestão, então, para as pessoas em geral, incluindo os veganos, porque muitos veganos ainda não entenderam a importância de comer alimentos orgânicos, né? Então, assim, eu vejo assim veganos falando de não comer mel, porque mel pode promover crueldade contra as abelhas, mas daí comem produtos de soja, que no Rio Grande do Sul, ano passado, matou, no Rio Grande do Sul, 500 milhões de abelhas para a produção de soja, né? Por causa de um novo agrotóxico que eles estão usando aí e que as abelhas morrem por conta e que continuam usando. Então, assim, a minha sugestão é que entre no cardápio dos veganos a questão dos alimentos orgânicos, né? E que as pessoas, de maneira geral, e isso serve para mim também, que a gente se esforce em manter esse pensamento holístico, de perceber que tudo que a gente faz vai ter uma ação e reação com o resto do mundo, na relação com o mundo, na relação com o meio ambiente, na relação com o planeta como um todo. Então, a gente não perdeu o foco disso, né? E aproveitar, já que eu trouxe bastante esse tema da fome, de conclamar as pessoas a ajudarem, porque a pandemia trouxe também uma dimensão de miséria muito grande, principalmente em países do terceiro mundo, como o Brasil, e de conclamar as pessoas a se alinharem nas trincheiras de defesa do meio ambiente mesmo, porque senão é como a Samadi falou, não tem futuro, não é que não tem futuro para ti, não tem futuro para ninguém, né? O equilíbrio no planeta ele pode quebrar de uma forma tal que não sirva mais para ninguém. E só quem vai ser extinto, basicamente, seremos nós, a raça humana, porque o planeta dá uma sacudida e continua vivendo. Nós é que vamos dançar, né, nisso. Ou vamos ter uma qualidade de vida muito triste, né? Verdade. Então, Vera e Samadi, nós temos sempre, né? Verdade. Temos a ilustre presença do nosso amigo, que tem uma história muito grande na música mundial, maior baterista do Brasil, o Luiz Franco Tomás, o netinho da Banda Os Incríveis, que é o pai da Samadi, aliás, né, para você que está na nossa escuta aqui, Vera, né? Parabéns, Miguel, programa sensacional, estou amando ver minha filha Samadi tendo esta coragem de dizer ao mundo como se deve agir para salvarmos esse nosso lindo planeta. Samadi, fala do papai aí. Sim, beijão, pai, é verdade. Isso tudo começou com uma live que eu fiz com meu pai, né? Que você assistiu, Miguel, e a gente conversou um pouco sobre isso, que foi o que te deu a ideia de me convidar. Então, ele indiretamente ajudou bastante sobre isso. Mas eu queria também mandar um beijão para minha mãe, porque é Dia das Mães no domingo, né? Então, por favor, que aqui eu já estou no sábado, então para mim é amanhã. Quero também mandar um beijão para minha mãe. E um feliz Dia das Mães antecipado. Né? O nome dela, por favor. Sandra Raik.
Sandra Hayek Tomás. Legal. Ela é a verdadeira Hayek, porque os Hayeks vêm dela, né? Que legal, uma honra conhecer essa família toda, né? Entrevistei. Agora falta só a Sandra para entrevistá-la aqui, né? Como é que foi administrar essa família toda, né? A minha preocupação é que sábado está chegando, tomar banho com esse frio de 8 graus aqui, 5 graus, já é complicado, né? A Vera está aqui. Economiza água, pelo menos. Exato, só que eu vou te falar de novo que o consumo de água do planeta de tomar banho é só 2% da água do planeta e 60% vai para a vaca, tá? Só para lembrar de novo, que toda vez que você toma, se você parar de tomar leite, você pode tomar quantos banhos você quiser e por quanto tempo você quiser. Ah, pensei que tu ia dizer que estando frio não precisa tomar banho, que a gente é autolimpante. Não, aí você me contradisse, né? Obrigado, Vera. Obrigado, Samadhi. Um abraço a todas. Obrigadão. Beijão. Valeu. Hare Krishna para vocês. Fiquem com Deus. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa Green Live. Voltamos a qualquer momento, a gente divulga por aí. Obrigado, Netinho. Obrigado, Sandro. Obrigado, Jorge Alves Júnior. Toda a turma que estiveram por aí, né? Os replicantes. Para onde vai o mundo? Rodando no sistema solar.